Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Domine a Preservação Ósseo-Alveolar. Aqui discutimos estratégias para que você domine a preservação do osso alveolar de uma vez por todas. Me chamo Vanessa Dallápria, sou implantodontista, mestre e doutoranda com pesquisas sobre preservação do osso alveolar com biomateriais e laser terapia. E eu ajudo dentistas a aumentarem o seu faturamento e a sua autoridade profissional trabalhando com a preservação ósseo-alveolar. O assunto de hoje é de extrema relevância. Quando indicar a extração do dente, de fato? E ele é muito importante porque ele é o começo de toda essa história. Se nós estivermos seguros de quando indicar de fato, você já consegue, desde esse primeiro momento, passar uma autoridade para o seu paciente, conseguir explicar, conseguir desenvolver todas as noções dessa decisão. Não vamos discutir sobre as técnicas cirúrgicas em si, todo passo a passo, mas vamos embasar bastante vocês para que o seu paciente já seja acolhido nesse momento e sinta que você realmente é o profissional capacitado que ele escolheu, certo? Muitas pessoas têm dificuldade em aceitar a perda do elemento dentário. Mesmo o paciente sabendo que ele abandonou a sua saúde odontológica, que ele deixou a desejar, que ele falhou, que ele deveria ter feito melhor, os pacientes, na verdade, eles querem sempre o tratamento que seja rápido, eficaz, barato, sem dor, tudo no mesmo pacote. E é impossível nós conseguirmos agradar todos esses itens, né? Muitas vezes a condição que o dente chega já está num nível que não tem muito o que se fazer. Mas quando falamos em perder dente, ainda existe essa associação na mente dele de dentadura. Nossa, vou perder um dente, daqui a pouco eu vou perder outro, daqui a pouco eu vou acabar de dentadura. Muitas vezes eu ouvi os pacientes falando, né? O fim mesmo é uma dentadura. E eu digo, não é não. Se nós cuidarmos desde sempre, preservarmos, tivermos escolhas assertivas, né, tratamentos assertivos, não precisamos terminar de dentadura, claro que não. Alguns pacientes levam esse assunto mais numa boa, outros pacientes precisam de bastante compreensão, acolhimento, paciência em a gente conseguir entender esse momento, principalmente se essa perda do dente é numa região estética. Tive pacientes que até choram copiosamente, sentem de fato essa perda. Então, quando você consegue passar para ele, apesar, né, de não ter essa notícia tão boa para dar, né, consegue passar para ele, olha só, você não vai mais perder nenhum dente, vem comigo, me escuta, ele vai se sentir ali acolhido. Ele vai sentir que ele finalmente, realmente não vai terminar de dentadura na vida dele, não. Então, quando nós começamos a nos sentir seguros em informar, em também ver que escolhemos com critérios, com avaliação precisa, nós mesmos ficamos mais seguros e passamos isso para o nosso paciente. É de vital importância que num tratamento mais invasivo como esse, que é a extração, que é o último, né? Não tem mais salvação esse dente, que nós consigamos falar com razão, para que ele, na sequência, possa entender que hoje já tem uma solução para esse problema. Já existe uma solução para que ele não tenha todas as consequências, né, derivadas dessa perda óssea. Como eu falei, ele remete àquela senhorzinha ou senhora com a boca murchinha, sem dente. Que horror! E na sequência você já pode explicar que hoje tem uma técnica segura,
Nós temos na odontologia muito o que fazer nesse alvéolo, que ele, apesar da perda, não vai sofrer todos aqueles danos, que tem como recuperar essa saúde óssea odontológica da boca dele. Então, esse é o primeiro passo. É um passo bastante importante até para nós como profissionais. E o que nós de fato precisamos avaliar? Que é muito além da condição desse dente, né? Primeiro porque nós queremos agradar nosso paciente. Eu também já fiz escolhas que depois se mostraram equivocadas. Poxa vida, eu caí nessa coisa de agradar o paciente, de ser o super-herói do seu sorriso. Quem não quer ser o super-herói do sorriso do seu paciente, ser bem falado, ser, nossa, aplaudido. Mas o que pode acontecer logo na sequência, quando essa escolha por salvar aquele dente que já está bastante complicado, é que haverá o retorno desse paciente. Pode ser que esse dente não dure tanto tempo, esse tratamento que você propôs, e aí todo esse super-heroísmo cai por terra, né? Falar, poxa, mas eu paguei, eu me empenhei, eu vim nas consultas, eu fiz tudo o que você falou para fazer e perdi o dente mesmo assim. Caramba, não precisava ter gastado. Então, eu acredito que essa sedução por agradar muitas vezes faz com que nós, no fundo, saibamos que não tem como salvar aquele dente, mas a gente ainda quer acreditar. Eu sou uma dentista que realmente só passo para extração e para perda do dente se não existe de fato uma outra solução. Nós sabemos todas as alterações, né, que acontecem e obviamente, como eu falei, que é o último tratamento para aquele dente. Então, avaliar isso com razão nos traz um know-how, nos traz uma autoridade, né? E existem alguns casos bastante importantes que devemos estar atentos. Por exemplo, vamos ver essa radiografia. Quando vamos olhar na boca ou avaliação clínica, nós notamos já essa gengiva ali toda dentro aí, invaginada. Possivelmente fraturada. Será mesmo que existe condições de nós propormos um tratamento, às vezes endodôntico, ou retratamento endodôntico, colocar pino, coroa nesse dente, num paciente que tem uma condição bucal como esta, é a solução? Temos também que pensar no custo-benefício e dividir isso com ele. Fazê-lo pensar junto com a gente. Olha, esse seu dente tá assim, aconteceu isso. Hoje a gente tem muitos recursos, nós temos imagens, internet, desenhar, explicar e quebrar um pouco do preconceito que o paciente não vai entender. Hoje os pacientes chegam já assim com às vezes até a resposta pronta. Eles já pesquisam na internet, já mostram tudo aquilo para nós e eles já chegam ali meio até que com a solução. E como você, mesmo que você não seja o profissional que vá fazer, de fato, você não tem afinidade, não quero, Vanessa, não quero fazer cirurgia, não gosto, enfim, por qualquer motivo que seja. Como que você, que é o primeiro profissional para qual seu paciente chega, você não conseguir explicar todo o procedimento e o porquê de tudo isso estar acontecendo, o que tem para fazer, como que funciona, né? Além de vender, somos vendedores, sim, vendedores do nosso serviço, do nosso produto, lidamos com saúde, acima de tudo, o bem-estar do paciente deve estar, né? Nem sempre está, mas deve estar em primeiro lugar. Porém, nós precisamos dar um respaldo, explicar, mostrar com imagens e fazer a escolha junto com ele da perda ou não desse elemento. Então, precisamos estar, assim,
munidos de informação, estudarmos, propormos, né? Tudo isso para ele. E então, outra coisa que nós precisamos avaliar, a condição de higiene desse paciente. Qual que é o histórico da vida dele? Ao você olhar para a boca daquele paciente, você já tem uma noção de como foi a saúde odontológica desse paciente. Se ele escova bem, se ele não escova. Muitos chegam, claro, com aquela ideia de não, eu abandonei, mas agora eu tomei uma decisão, vou mudar, vou escovar, vou fazer tudo o que você mandar. Pode até ser que sim. Pode até ser que a gente consiga, de fato, fazer esse paciente mudar a sua saúde odontológica. Já aconteceu várias vezes comigo. O que faltava para esse paciente era informação. Mas será que, por exemplo, numa condição que eu mostrei para vocês, esse paciente vai mesmo mudar a história odontológica dele? Propor uma coroa ou núcleo nessa condição vai ser uma decisão de sucesso? E o que é sucesso para você na odontologia? O que é sucesso para nós na odontologia? É fazer o melhor tratamento do mundo. Obviamente, qual é o melhor tratamento do mundo? É o tratamento que dá para o seu paciente longevidade. Longevidade do que foi feito. Só depende de nós? Não. Obviamente que não. Depende da nossa técnica, da escolha de materiais, né? Melhores, bons, mas depende muito do paciente. Você pode pôr o melhor material, a melhor proposta, o melhor implante, que se esse paciente não tiver higienização, tudo isso que você fez e propôs cai por terra. Então, no caso desse paciente, não é uma boa escolha, e não foi a escolha que eu fiz. E eu embasei, eu falei, olha, mostrei com fotos, imagens, desenhei, falei como que funciona a estrutura de um dente, qual que é o alicerce, que a região de furca, que é a divisão entre as raízes, já está comprometida, que colocar um pino, uma coroa e tudo mais, é um tratamento que pode durar por um tempo pequeno, que obviamente é uma escolha dele. Eu posso fazer isso enquanto não tiver fratura da furca? Posso, mas o paciente tem que ali assinar embaixo, que concordou, que quer aquilo, que não se importa que daqui uns meses ele vai estar de novo nessa condição de ter que extrair esse dente. Tudo tem que ser dividido, toda a responsabilidade tem que ser dividida com o seu paciente. Ele decide, mas ele também tem que entender que existe uma conduta correta. E se ele quer mesmo assim não acatar o que você acha melhor para ele, ele tem que se responsabilizar por isso, assinar aquele papel. Então, numa condição de higiene muito ruim, esses dentes que realmente tiveram uma lesão de cárie muito grande, muito extensa, que está subgengival, não é a condição ideal para esse dente ficar ali. Nós não vamos pensar só naquele momento, só nessa extração. Vamos tentar mostrar para ele que precisa mudar essa condição odontológica para qualquer tratamento que for proposto. Certo? Outra situação, eu já falei aqui, é fratura. Fratura dessa região de furca, que é a divisão entre as raízes. Nem tente. Mesmo que ele ainda estiver estrutura, a coroa do dente íntegra, se houve fratura desse dente, não tem como salvar. Não tem como. Você fala, vou pôr uma resina, ainda não tá abrindo, não tem um abscesso ali instalado, o paciente não sente dor. Não, olha, é uma decisão ruim. Esse dente está condenado, né? Essas cáries extensas, essas fraturas com má condição de higiene. Outra coisa importante para se avaliar é a oclusão. Como que é a oclusão desse paciente? Como que ele morde? Ele é bruxista?
Ele é braquicefálico, tem um masseter muito potente. Como que funciona todo esse sistema estomatognático dele, né? Vou propor um tratamento grande para um dente que está muito abalado, para um paciente que é bruxista, tem um masseter muito potente, não tem cuidados. Gente, não tem como ter sucesso, não tem como ter longevidade, né? Então, vocês veem que é uma decisão complexa, é uma decisão que precisamos de fato prestar atenção. Melhorar a condição bucal desse paciente é bastante importante, de uma maneira geral, né? E daí, em perdendo esse elemento dentário, decidindo que vocês realmente a melhor opção é a extração, vamos já embasar. Olha só, você vai perder esse dente. Eu sei que não é o que nós queremos, ninguém quer perder, né? Mas temos uma técnica segura, eficaz, que faz com que você não tenha tantas sequelas, consequências, perdas estruturais. É óbvio que só a preservação alveolar não vai fazer a condição odontológica dele mudar. Após isso, tem que pensar em substituição desse elemento, claro, ou com implantes ou próteses, enfim, aí é um outro assunto. Mas você já tem que dar essa opção para o seu paciente. Perdeu o elemento dentário, não vamos perder osso. Não vamos complicar o que está fácil, entre aspas. O pior, o mais difícil, foi a perda do dente. E nós temos tecnologia, nós temos condições para não levar para esse paciente esses defeitos tão severos. Qualquer cirurgião dentista, eu bato nessa tecla desde que eu comecei a estudar, qualquer cirurgião dentista pode e deve preservar o alvéolo com decisões corretas, com uma anamnese assertiva, que é o que nós estamos falando agora, uma avaliação desse paciente, explicar, conversar, dialogar, mostrar. Gente, não tem como você não conquistar o seu paciente. Falando com verdade, falando nos olhos, mostrando isso, você já vai passar autoridade. Vai passar que você, poxa, tá atualizado, você estuda, você tá propondo o melhor tratamento para ele. Apesar de ser uma notícia ruim. É o melhor nesse caso. E você tá ali junto. Você não vai deixar que o pior aconteça, que é toda essa atrofia alveolar, esses defeitos. Fala, não, vamos manter esse osso, vamos manter, vamos fazer essa preservação alveolar, vamos discutir ainda bastante sobre isso aqui nesse canal, juntos. Existem N mil formas de preservar esse alvéolo. Cada um tem uma habilidade mais com uma coisa ou com outra coisa, ou com outra conduta, outro procedimento, outro método. Mas você, hoje em dia, deixar o seu paciente sair do seu consultório sem pelo menos essa opção, sem pelo menos você dizer que tem uma luz no fim do túnel, que tudo ficará bem de verdade, é o que não pode acontecer. Não cabe mais hoje em dia isso acontecer. Não cabe mais nós não oferecermos isso para o nosso paciente, ou então depender de outros colegas. Ah, então, olha, sabe, eu tenho um amigo que ele é implantodontista, que legal, ele vai dar outras soluções. E que aí eu vou agendar com esse meu colega e aí vamos discutir sobre isso. Aí ele vai para casa, conversa com a vizinha fala, ah, aconteceu isso comigo. Vai no meu dentista é ótimo. Ele mesmo faz. Né? E aí,
por mais simpática ou simpático que você seja, perdeu seu paciente, já foi para outro colega, né? Você perdeu uma grande chance de fidelizar esse paciente e de trazer mais pessoas e de fazer a sua clínica uma clínica de referência. Então vamos mudar isso. E a gente só consegue mudar isso estudando. E é uma técnica, gente, simples. Não é difícil. Precisa ter a escolha correta. Não é só você ir lá e pronto. Ah, vou comprar isso aqui, pronto, fiar ali, no buraco, acabou. Não. Precisa ter critério. Precisa fazer a coisa com consciência. Mas não é difícil. De uma forma simples, nós podemos mudar a saúde odontológica. Ah, mas meu paciente não quer pôr implante. Ele vai pôr uma prótese removível, dentadura que seja. Mesmo assim, você preservar um mínimo de osso ali no local, vai fazer essa prótese fixar melhor. Gente, ele só vai ter vantagens. São só vantagens, tá? Ah, não tem nenhuma desvantagem? Desvantagem não. Tem escolhas corretas para cada caso é um caso. O que faremos, né? Temos que levar em consideração a saúde geral do paciente, várias outras questões. Mas preservar o rebordo do osso alveolar é a escolha mais assertiva que você pode ter. Então, eu vou propor para vocês um exercício, sem que vocês se julguem. Peguem as fichas de alguns pacientes de vocês, que vocês optaram por salvar o dente, e comecem a olhar com esse outro olhar, né? Comecem a avaliar essas questões com um outro olhar, vendo a oclusão, vendo condição de higiene, observando se esse paciente é um paciente que vai ser regular, se ele volta para fazer esse controle, essa limpeza, essa manutenção. E a partir de então, os pacientes que vierem, vocês já comecem a pensar diferente. Será mesmo que essa é a melhor hipótese? Né? Será que eu não estou me iludindo com esse paciente em questão? Eu sou super contra essa onda de qualquer coisa você vai e tira o dente, qualquer coisa você condena o elemento dentário. Mas existem situações muito pontuais que nós precisamos pensar. Em condição socioeconômica do paciente. Eu vou mostrar para vocês só mais um casinho aqui, tá? Vou mostrar aqui, que é uma paciente, inclusive, que chegou com uma referência até de redes sociais aí, com 5 estrelas, e me chegou com essa imagem, vou colocar aí para vocês. Você olha, tá tudo bem, né? Olha lá. Uma raiz longa, proporcional, tem um canal tratado, mas olha essa lesão. Uma lesão circunscrita, ela tem fístula, dor nesse dente, tá com dor. Isso é um abscesso, é um cisto, ainda nós estamos em avaliação. Tem esse halo mais esbranquiçado, né, em volta, radiopaco, esbranquiçado é feio de falar. Esse halo radiopaco, que pode indicar um cisto. E aí, o que nós conversamos com essa paciente? É possível salvar? É possível. Nós temos muita coisa que fazer. Nossa, gente, aqui você pode fazer um retratamento, uma cirurgia paraendodôntica, fazer uma curetagem se for um cisto. Realmente nós temos e nós devemos informar isso para o nosso paciente. Vai perder essa coroa, vai retratar esse canal. Salvar o dente, o nosso dente é o melhor? É o melhor. Mas nós não podemos nos responsabilizar que esse retratamento vai ter 100% de sucesso num longo período. Tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser avaliado. Qual é o custo?
que você me garante disso? Eu garanto fazer um bom tratamento, eu garanto me empenhar. Mas eu garanto que você não vai cair em implante, enxerto, perda desse elemento? Não posso. E isso eu divido com o meu paciente. Divido custos. Quanto fica tal procedimento? Quanto fica extração enxertia? Possivelmente, precisa pedir a tomografia, mas possivelmente não conseguiríamos fazer um implante imediato. Muitos casos caem nisso. Tô te falando numa visão de um especialista. E você que é um clínico geral? Às vezes chega assim, mas tá fraturado. Você vai só arrancar, vai fazer daqui 6 meses, as pesquisas mostram 50% ou mais desse osso. Entre 6 meses e 1 ano não existe mais. Não existe mais. E você vai perder a chance de propor a preservação alveolar nesse caso, essa curetagem dessa lesão. Não podemos fazer isso, gente. E precisamos dividir isso com o nosso paciente. A decisão final é dele. Eu tô aqui para orientar. Existem perfis de paciente. Existem pacientes que querem salvar a todo custo, que vão vestir a camisa com você, vão entender, são conscientes, amanhã ou depois ele perder esse dente e não der certo, tá tudo bem. Mas a gente sabe que não é a grande maioria. A grande maioria não vai gostar muito de perder esse dente ou que tudo que foi gasto seja jogado no lixo, ele tenha que voltar e perder esse elemento dentário. Existem perfis. Então, tem pacientes que querem a todo custo salvar o dente, tem pacientes que nem pensar. Então, a decisão é tomada conjuntamente. Nós, profissionais conscientes, que devemos passar todas essas informações para o nosso paciente e ajudá-lo a decidir o que for melhor para ele. Então, vamos pegar as radiografias antigas de vocês, vamos fazer essa avaliação, né? Se foi escolhido diferente, se a escolha foi diferente, então vamos tentar pelo menos controlar. Já falei, sem julgamento, é um exercício para podermos ter menos problemas para a gente, até de consciência, né? E problemas com os nossos pacientes e podermos alicerçar a nossa marca, alicerçar a nossa qualidade profissional, profissional que não quer ser referenciado como o melhor, o super-herói de fato do sorriso, né? Com escolhas assertivas, conscientes, indicando o melhor, né? Todos nós queremos, então vamos lá. Vocês podem também fazer grupos com colegas, grupos de discussão com amigos da faculdade, mais íntimos, que não vão te julgar também. Discutir o caso de cada um. Nós podemos também discutir juntos. Tem minhas redes sociais, me escrevam, mandem mensagem. Eu tô aqui assim, eu quero muito que todo cirurgião dentista possa, ao perder um elemento dentário, fazer essa preservação desse osso alveolar. E eu quero de fato que nós tenhamos uma odontologia melhor alicerçada, levando ao nosso paciente a prevenção. Esse olhar de prevenção, vamos prevenir cáries, doenças periodontais e vamos prevenir a perda do osso alveolar também. Por que não? Então, tô aqui para vocês. Se vocês quiserem, me escrevam. Gostaram desse conteúdo? Compartilha, gente. É tão importante, né, nós fazermos esse movimento de compartilhar informações do bem, né? Já tem muita coisa ruim por aí. Vamos crescer juntos. Ninguém é concorrente aqui, nós estamos juntos. Se precisarem, me escrevam. Tem minhas redes sociais. Mandem direct, mandem mensagem. Tem alguma dúvida? E esse caso, o que você acha? Não sou dona da verdade, não. Nós vamos conversar juntos, certo? Então, obrigada pela atenção, de vocês estarem aqui. E espero que, de hoje em diante, as suas escolhas sejam mais assertivas, tá? Pode agradar, a gente pode agradar o paciente de outra maneira.
uma escova de dente, dá um brinde, uma limpeza, muda a consciência deles. Mas um dente, quando está condenado, ele está condenado, minha gente. Tá bom? Fiquem com Deus e até mais aqui no nosso canal.